A Carol, que hoje eles estão noivando. Está aqui o pastor, delegado, está aqui o juiz. Aleluia! Ficar feliz. Deus é tão bom que trouxe o pastor Paulinho de Portugal e o Richard, que sai quase todo domingo, está vindo aqui, sai de Belo Horizonte para congregar aqui conosco. Eu sempre falo que é um privilégio essas pessoas estarem aqui, né? O pastor Paulo vindo para cá, vai estar junto aí no ministério com o pastor Adilson, esse ministério de orar pelas pessoas, de caminhar e estar ao meu lado. Os pais deles estão aqui, estavam lá na Assembleia, estão aqui juntos. Espero que você os traga para cá e os assembleanos liberem ele lá, né? Eu queria nessa hora, cadê o irmão Adão e a irmã Fátima? Vocês estão de acordo com isso, irmão? Só apenas acenem daí. Mais quantos anos ele tem que trabalhar, Adão? Mais uns 7, mais 15. Quem te viu, filho? Você vai ver seus filhos. Eu acho que o Atos casa antes. O Atos está aqui? Vai casar que dia, Atos? Fevereiro? Dia 30. Vai casar antes do teu irmão? Que isso, filho? Então, qual é a data? Penso no final do ano. Você está tremendo, filho? Tô. Tá mesmo? Ótimo. Não estou fazendo o teu casamento, mas o juiz está aqui, se vocês quiserem aproveitar. Está aqui o delegado, se quiser mandar prender. Já está. Vai mandar prender, Adão? A gente já manda prender, já consome e fica 15 anos guardado. Essa alegria nossa, talvez você nos visita pela primeira vez, segunda, é que o Tiago é um dos... Ele e Carol já estão há anos aqui comigo. Eles quase os apresentei aqui. Eles são como meus filhos. E hoje é uma data muito importante para mim e para eles. Porque o sonho meu é fazer o casamento deles, né? E depois apresentar o neném deles também. Não que ela esteja grávida. Aliás, ela é um manancial que está tampado. E que o proprietário só tem a licença depois que sair deste altar, não hoje. O dia que se marcar o seu casamento. Só lá. Sem beijo até lá. Pô, o beijo é perigoso demais. De quantos segundos? 3 segundos. Demora 3 segundos, pensa bem, ó. Perigoso demais. Vamos levantar as mãos, abençoar essas alianças. Meu filho, te amo. Vamos lá, modernidade. Deus, levante as mãos, queridos. Nós abençoamos essas alianças. E que hoje, quando os teus servos estão aqui diante da tua igreja, eles vêm se preparar. Porque o dia que os olhos se cruzaram, o espírito deles, o Senhor falou ao coração deles. Confirma isto, Pai, que agora eles possam se qualificar, eles possam administrar essa data que para eles é tão sonhada e é o propósito dentro do teu reino. Nós como igreja
estamos abençoando a vida de vocês com este propósito de chegarem aqui santos, imaculados e buscar do Senhor algo dos céus. Você será uma fonte em que a água sempre estará limpa. A água sempre você terá para a sua vida. E quanto mais velho, melhor. Pode pegar, filho. Pode pôr na mão dela. Que não é que te recebe, não recebe. Essa hora não tem isso, não. Tá tremendo, filha. Nossa, que é isso, hein? Não é a mão, filho. Você vai ver é o carnê. Quantos abençoam essas vidas aqui? Amém. Então, filha, estar debaixo desse propósito é a melhor coisa do mundo. Vá em paz. Doutor Richard, eu não sei qual é a sua comarca lá, não sei nada. Se está na vara civil, criminal, esse é o meu problema. Seja bem-vindo, vamos orar pela vida desse servo. Antes, o pessoal está me avisando que eu não apresentei os meus queridos visitantes. Quem está nos visitando, fique agora com a mão levantada, só os visitantes. Então, está aqui, você vai levar uma lembrança lá na galeria. Fica com a mão levantada, aqui na frente, à minha esquerda, à minha direita. Você que vem aqui pela primeira vez, né? Então, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Olha só, foi dar um abraço na Carol. Viu? Alguém mais? Vamos aplaudir essas pessoas. Sejam bem-vindos. Aqui é o lugar de vocês. Que Deus continue falando na vida de vocês. Você tem 20 minutos. Senão eu mando te prender. Levante as mãos para o altar. Pai, nós sabemos que aqui é a tua voz que precisamos ouvir, não a do Richard, porque a voz dele chega só onde todo homem consegue, mas a tua voz penetra, faz divisão daquilo que não presta na nossa vida. Toma o teu servo, Pai, unge da planta do pé até a cabeça, derrama sobre ele teu óleo, para que ele saia daqui hoje cheio também do teu Espírito. Fala conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diz: amém. Seja bem-vindo, aqui é a sua casa. Obrigado, pastor Itamar. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos da igreja de Itaúna, da Batista Central. Graças e glórias eu dou sempre ao Senhor Deus por esta oportunidade. O pastor Itamar, ele é para mim não só uma referência religiosa, é sim alguém que me faz refletir profundamente sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é simples escrito que se acumulou numa série de livros, e hoje vejo que tem até
ambiente eletrônico para ela, se apresenta rapidamente uma procura no Google, facilidades da vida moderna. Mas essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que transforma o seu leitor, transforma aquele que tem contato com ela. Eu acredito que o pastor Itamar tem operado essa transformação aqui em Itaúna. Hoje estou lá em Belo Horizonte, não tão longe, nunca estive de fato aqui em Itaúna, somente em algumas pequenos trabalhos jurídicos, substituindo o juiz criminal e civil do juizado. Mas as coisas com esse de Itaúna são de conversar com o pastor Itamar. E cada vez que ele me fala das mudanças que a cidade está atravessando por conta da inserção da palavra de Deus no seu meio, me faz voltar aqui mais uma vez feliz. Por isso, antes de comentarmos um pouco mais sobre essa palavra, pois a palavra tem outro aspecto, ela é inesgotável. Pode ler, mas ela vai sempre ter alguma coisa a mais. Porque vamos tentar entender o que é a palavra hoje. Para isso, precisamos abrir o nosso coração. Precisamos nos preparar. A palavra é semente, nós somos terra. Aqueles que são ou têm pequena noção de agricultura, sabe que uma terra mal preparada, não adianta a semente ser boa, o fruto não vai render. Uma terra mal cuidada, não adianta a palavra estar lá prontinha, já ensacada para jogarmos, o fruto não vai render. Mas quem prepara a terra? Quem prepara a terra é a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus prepara a terra. Por isso, levantemos para orar, para que essa graça possa nos atingir. Na oração mais simples, na oração que a palavra nos ensinou, na oração que a palavra, quando esteve aqui, e para surpresa, não minha, mas pode ser de alguns, esteve aqui para ficar, não foi embora. A palavra que quando esteve aqui iluminando e ainda ilumina, a palavra que consegue desfazer aquilo que o mundo tenta destruir constantemente, a palavra que consegue reatar saudades intransponíveis por um abismo de indiferença, a palavra que restaura a saúde do desenganado, a palavra que diz sim quando todos, mesmo as mais altas autoridades, já afirmaram que não, a palavra que abre porta mesmo antes da casa estar construída, a palavra que não deixa com que nos dirigimos para qualquer abismo, a palavra de salvação. Ela diz exatamente isso: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia, nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Pai Santo, que eu caia em tentação, mas me livra com a Tua palavra de todo o mal. Amém. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 23 e 24. Vamos ficar praticamente em Tiago hoje. Não vamos muito longe. Não tenho a mesma condição do pastor
de fazer uma incursão tão profunda, mas vou procurar entender o que a palavra inspirada por Deus quis nos mostrar nesses 2 versículos, que eu particularmente me surpreendi com eles. Parecia alguma coisa sem importância, uma recomendação sem muita importância, mas ali está o sustentáculo do cristianismo. Eu desisto de perguntar aqui quem já aceitou Cristo como Salvador, porque eu já sei que nesta igreja ninguém entra aqui sem já ter esse firme propósito. Quando o pastor chama aqui na frente para confirmar esse propósito, ele já entrou. Não foi o pastor que fez com que ele mudasse de ideia. A palavra já tinha feito o seu efeito. Mas nós temos um perigo. Aqueles que professam o cristianismo hoje são abraçados por um perigo. Todo tempo tem um perigo específico. Não se enganem. Não podemos pensar hoje, porque não tem mais uma perseguição do Estado ao cristianismo, não há um perigo. Às vezes, no silêncio, às vezes, na tranquilidade, o perigo é muito mais extremo do que durante uma tempestade. Na tempestade ninguém dorme, vigia, mas em noite tranquila, nós dormimos e comemos, sorrimos e bebemos, e às vezes esquecemos. Por isso, parece noite tranquila os tempos que atravessamos, mas esse parecer é perigoso. Daí vem Tiago, no versículo 23, e diz: se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se logo e se esquece de como era. Podei-vos assentar. Este é o nosso risco. Este é o nosso risco. O risco de contemplar a palavra. A palavra contemplar é uma palavra traiçoeira, porque contemplar dá uma impressão de falta de movimento. Falta de movimento. Contemplação. Vou lá para Guarapari para contemplar um pouco o bater das ondas. Vou contemplar uma aulinha hoje no curso de Direito. Escutar o professor lá. Vou contemplar. Contemplar dá uma impressão de passividade. É uma atividade passiva. Esta impressão, ela é adquirida numa interpretação moderna da palavra contemplar. Pois a modernidade nos proíbe contemplar. Contemplar é uma coisa negativa hoje. Quem já não escutou isso? Escutei isso recentemente numa reunião de pais e mestres. Uma mãe reclamando, foi reclamar comigo. Era uma audiência de infância e juventude. E ela disse: professor, doutor, eu fui numa reunião, gostei muito do diretor. Ele nos falou que os filhos aqui nessa escola não tem atividade contemplativa, não. Aqui ninguém fica tocando violão embaixo da árvore. No recreio, quem está ruim, estuda mais um pouco. E aquele que está bom, ajuda o outro a estudar. Não tem tempo para contemplação. É só ação. Nós somos a sociedade da ação. Da ação prática. Da ação que leva à produção de um objeto. Para o nosso deleite. Para a nossa satisfação. Contemplar é uma atividade rara hoje. As pessoas já levantam, salvo raríssimas exceções, atrasada. Já inventaram no celular o tal do soneca. Ele desperta, aí depois de 5 minutos desperta de novo, e você vai levantando atrasado. Você já levanta, já com 2 compromissos atrasados. E termina o dia, ainda faltavam mais 10 compromissos.
uma pessoa num ritmo como esse não tem tempo para contemplar. Contemplar não é um verbo importante. Porque contemplar foi corrompido na modernidade. As palavras sofrem alteração no passar do tempo. E essas alterações são para se acomodar a novas realidades. Mas contemplar, na época de Tiago, não era isso. Contemplar era uma atividade altamente exigente. E ainda é hoje. Mas é que nós não temos disposição para essa exigência. Daí nós achamos que contemplar é perda de tempo e o melhor é agir. Eu vou agir, porque se eu não agir, eu vou ficar para trás nessa competição. Eu tenho que agir. E a palavra não é ação. Se formos procurar a origem do verbo contemplar, nós vamos perceber que contemplar é uma meditação, é uma atividade que nos coloca no mesmo nível, do objeto. É uma atividade altamente exigente. Ficar no mesmo nível do objeto que estamos contemplando exige uma reflexão profunda. Se aproximar do objeto contemplado para ficar no mesmo nível que ele, exige uma reflexão. Exige um tempo. Eu não posso levantar atrasado. Eu não posso só ficar agindo porque eu sou empurrado. Eu não paro, eu sou empurrado. Nós estamos como que paralíticos espiritualmente. A paralisia física não é nada, vem para a palavra. Mas a paralisia interna nos deixa como sem ação. Pois a contemplação, ela exige que você fique no nível do objeto contemplado. É quase que você se confunde com aquilo que você contempla. Se confundir com o que se contempla, é possível se confundir com aquilo que se contempla? É isso que Tiago está falando. Contemplar a palavra é ficar perto de Deus. É chegar a um nível de Deus. Mas isso demanda uma atividade altamente exigente, mesmo para aqueles que se dizem cristão. Porque como eu posso ser cristão se eu não tenho tempo para isso? A questão é que nós temos muita falta de tempo. Esse tempo que nos falta, acaba nos faltando também o mais importante, que é chegarmos perto de Deus. Daí, vem que contemplação é uma reflexão que eleva a pessoa ao nível do objeto contemplado. Ficar ao nível de Deus é para o cristianismo. Não, mas isso não é uma heresia. Nós estamos abaixo de Deus. Deus não vai se rebaixar a nós e nem nós podemos chegar a Ele. É verdade. Existe o monoteísmo que acredita nisso. Mas o nosso monoteísmo é cristão. Não é judaico, não é islâmico, não é espírita. Nosso monoteísmo é cristão. E o cristianismo tem uma particularidade. Loucura para os homens, escândalo para outros. Pode ser. Mas essa particularidade é que levou a Tiago a escrever esses 2 versículos.
essa particularidade levou o Tiago a afirmar: primeiro, se alguém é ouvinte da palavra, ouvinte é aquele que ouve e começa uma atividade mais exigente do que a ação. Levantar 8 horas e correr para o emprego. Não precisa deixar largar o emprego também, não. Precisa saber contemplar. Colocamos todo dia uma nova atividade na nossa vida, não colocamos? É um inglês, é uma faculdade, é um noivado. Uma atividade, o noivado é mais uma atividade. Mas o que adianta o noivado se os dois noivos não estão na exigência da contemplação? Tem tudo para quando começarem as dificuldades, se socorrer para quem? Vamos ver, para quem? Talvez as opções que temos hoje sejam mais perigosas. Eu vou propor uma solução cristã. Eu acredito que o cristianismo, que é a palavra revelada, tem todas as respostas. Todas as respostas. Se você quiser uma resposta, essa resposta está lá, revelada no cristianismo. Não, mas não dá para fazer uma pergunta. Logicamente que a palavra contemplação aqui foi e está em diálogo com a filosofia da época. Uma filosofia que corria na época aí, que era estoica, está em diálogo com eles. Mas está em diálogo para mudar essa filosofia, como o cristianismo também está em diálogo com todas as filosofias. Mas a diferença é que a filosofia procura perguntas. O cristianismo já oferece as respostas. Ele te oferece as respostas. Mas não é porque ele te oferece as respostas, o método de exigência para alcançar essas respostas não seja um método que exija passividade. Por ficar sentado, as respostas vão vir. A maçã vai cair na minha cabeça e eu vou descobrir alguma coisa. Não, você precisa contemplar. Contemplar para chegar no nível de identidade com esse objeto. Por que eu vou chegar nesse nível? Porque o cristianismo, diferentemente de outras, ele afirma que Deus se precipitou sobre nós. Deus, imagine, Deus, lá, todo separado. Essa é uma grande novidade, percebam? Para nós pode não ser hoje, mas até para alguns às vezes não é, porque até sabe que ele está separado lá. Mas isso não era novidade para nenhuma outra religião monoteísta. Isso era até bom. O monoteísmo foi a primeira forma de religiosidade que desencantou o mundo. Deus não está mais nessa água, Deus não está mais nesse tambor, Deus não está mais num cabrito. Deus está fora. E de fora ele cria tudo. Deus é transcendente. Está transcendendo tudo. Que maravilha. Isto é Deus. Mas nós não controlamos o que é Deus. Porque no momento, e não me perguntem por quê, porque Ele é Deus, Ele resolveu se precipitar sobre nós. E se encarnou. Dr. Richard, se encarnou em alguém que já estava aqui e recebeu algum santo? Não tem nada disso. Não veio um médium, uma linguagem, não tem nada disso. Ele se encarnou. Ele, Deus, que não tinha carne, a palavra encarnar é essa, se transformou em carne. O que significa ter carne? Assumiu radicalmente a condição humana. Ter carne significa assumir radicalmente a minha, a nossa condição.
que muita gente diz por aí que é da pior espécie. As pessoas falam isso, eu escuto todo dia. E aí, doutor, esse cara tem solução? Não, esse cara não é ser humano, é a pior espécie. Não tem mais solução. Mas por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele não sabe que Deus se encarnou. Porque para ele se encarnar, ele percebeu que nós temos solução. Deus não encarnou antes, ele encarnou porque quis. Ele é livre. Ele deu vestígios antes que viria. Avisou a José em sonho. Deu um toque em Abraão. Começa a separar um povo aí que eu não quero chegar sozinho. Não quero chegar na mão de qualquer um. Quero chegar num ambiente que eu já possa fazer com que estes que são meus e eu os encontrei, não fomos nós que encontramos Deus. Não entrem nessa propaganda enganosa que nós encontramos Deus. Deus nos encontrou bem antes, porque nós não podemos procurar nada que nós não tenhamos perdido em algum momento. Quem sai por aí procurando Deus? Por que você está procurando Deus? Porque eu perdi, mas quando é que você perdeu? Não sei, é um sentimento que eu tenho, que eu perdi, eu tenho que procurar. Então já está em nós, já está ali, coladinho. Então Deus, por decisão própria, encarnou. Estou com dúvida, será? Vamos lá em João, capítulo 1. E o próprio versículo 1. Eu sou mais lento que até jurar as páginas. Mas está ali, no princípio era o verbo. Olha só, hein? Ouvir a palavra. Verbum é palavra. Estava lá, a palavra estava com Deus. Deus comunicava. A gente sabe disso. Deus comunicou com tantas pessoas boas antes. Mas de repente, por que ele se decidiu a esse amor radical? Isso eu não sei explicar a vocês. Eu só sei que ele decidiu. E se ele decidiu, eu abraço esse Deus. Eu não posso abraçar um Deus que não tem se decidido por mim. Eu abraço esse Deus porque ele se decidiu por mim. Na briga, ele tomou partido por mim. Ele veio. Não ficou de longe olhando. Estou aqui, hein? Faz uma oração aí que eu mando um raio. Moisés, fica com o braço em pé, que enquanto o teu braço ficar em pé, vamos ganhar a guerra. Não, ele no dado momento falou, não tem mais emissário. Eu vou enviar a palavra definitiva. Percebam, depois de Jesus, ninguém mais falou nada. Ninguém mais falou, não precisa. Não precisa. Por que não precisa? Porque está lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Versículo 14, desse mesmo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo optou por se fazer carne e assumir a minha, a tua, a nossa condição. Isso não é uma assunção de brincadeirinha. Vou lá dar uma olhadinha, ver como é que é. Já tínhamos isso antes. Zeus, por várias vezes, veio aqui, segundo a mitologia grega, e habitou. Descia, se misturava. Geralmente, ele achava que a nossa condição não era tão boa. Ele vinha vestido de cabra, de cabrito. Teve até filhos. Teseu foi um deles. Mas os senhores estão percebendo que essa mitologia grega, esse Deus,
ele não assumiu radicalmente a condição humana. Por isso que a gente hoje não pode acreditar mais em Zeus. Zeus está desacreditado. Zeus, descer do Olimpo, vir para cá. Não. E vir para cá para quê? O que ele nos ensinou de fato? Não. Esse Deus, além de se encarnar, e Deus faz surpresas, né? Por que ele se encarnou? Por que Deus resolveu se encarnar? Ele se encarnou com um único objetivo: de afirmar a divindade da humanidade. Esta nossa condição agora, meus irmãos, é divina. Nós não seremos divinos depois, num além. O cristianismo não é aquele que prega um além. O além é uma continuidade do aquém. Porque nós já somos divinos. Aqui não é um purgatório, aqui não é lugar para expiar penas. Só é para aqueles que contemplam o rosto e se esquecem. Aí sim, por opção, Deus é tão bom que deixa você nas suas opções. Mas Ele te deu uma opção radical. E Ele veio para te dar vida enriquecida. Em Provérbios 8:35, nós vamos verificar que é essa a ideia da vida. A nossa vida aqui, não caiam nessa ideia pessimista, que é uma ideia antiga, que nós aqui somos de só menos importância. As coisas que se passam aqui, Provérbios 8:35, a vida aqui não é uma vida importante. Não é verdade. Nossa vida aqui é importante, porque o que me achar, ou aquele que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Temos que ouvir a palavra, temos que contemplar. Para quê? Para achar vida. Muitos aqui perdem vida, não porque deixaram de tomar o antidepressivo, perdem vida porque perderam a palavra. E aí nós caímos na crítica de Tiago. A crítica de Tiago é justamente a conduta de muitos cristãos. Ele contempla o seu rosto natural no espelho. Ele contempla o rosto natural no espelho. O que é o rosto natural no espelho? O rosto natural é o rosto do Verbo encarnado. Ele contempla o Verbo encarnado. Ele fala, pô, eu estou com Deus. Sou eu. Ele tem essa percepção. Através da contemplação, ele vê o seu rosto no espelho e fala, este sou eu. Mas de repente, algumas solicitações da vida, e são muitas, faz com que ele vire de costa para o espelho, e como ele tem a memória fraca, ao virar de costa, ele já não vê mais a ele mesmo, ele não vê mais o homem natural, ele vê outras coisas que não o homem natural, e com essa perda de memória, esse esquecimento, ele perde a palavra. E aí, diz Tiago, ele já não lembra como era. Ele já não lembra como era. Foi a advertência de João a uma das 7 igrejas. Tenho, porém, contra ti que perdestes o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que perdestes o rosto natural. Isso acontece com a gente. Mas por que isso acontece com a gente? Quais as consequências da contemplação? O que acontece
quando eu estou contemplando. É isso que nós temos que entender. Porque entender que eu perdi a contemplação é fácil. Muitos aqui podem ter perdido, mas estão aqui para restituí-la. E esta noite é noite de restituição. Esta noite é noite de acerto de contas. É noite de nova aliança. Todo dia é dia de ceia. Todo dia é o dia de comer e de beber a palavra. Hoje é noite de restituição. Mas o que eu tenho quando estou contemplando o rosto natural? Quando eu estou contemplando o rosto natural, eu tenho um procedimento de retirada do véu. Aqui me parece fundamental. Nós temos um véu. Um véu é aquilo que separa. Em culturas orientais, a mulher utilizava o véu, porque esse véu no rosto dela separava ela das demais. A palavra véu, ela chegou até nós desgastada, mas o véu continua. Por isso que ele fala em rosto natural. Quando eu olho para o espelho, eu vejo o meu rosto natural, o rosto que estava encoberto. Olha 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Quando ele contempla o homem natural, quando ele contempla o Senhor, quando ele fica no nível do Senhor, este véu é tirado. Por que o véu é tirado? O véu é tirado porque Deus permite que você veja o próprio Verbo encarnado. E veja que esse Verbo encarnado ainda habita entre nós. Não é só uma palavra ritual. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso que habita aqui entre nós. Não, você consegue ter essa experiência. Esta experiência de retirada do véu só se dá com uma atividade exigente de contemplação, irmã e irmão. Percebam, quando você olha no espelho, automaticamente o véu é retirado. Por que o véu é retirado e não se pode mais falar em véu? Porque Jesus encarnou. Mas ele encarnou para quê? Ele encarnou para que momento? Qual o momento alto de Jesus? Qual o momento alto de Jesus? O momento alto é o momento que a pessoa está, vamos dizer, bombando. Ele é o mais conhecido, é o bambambam, é o cara. Qual o momento alto de Jesus? Qual o momento alto de Jesus? O momento alto de Jesus vem repetido em 3 evangelistas. Da mesma forma, só João resolveu não retratar, porque ele tem outras preocupações. João é um evangelista com uma preocupação já tardia, diferenciada, mas uma preocupação de suma importância. Ela é a abertura. João destaca a divindade da humanidade, a necessidade do Verbo encarnado. Percebam, João não começa com uma descrição de árvore genealógica, como Mateus, era filho de tal, filho de tal. Não, João já começa logo com o pé na porta. Era o Verbo. É o Verbo. Não confundam isso com outra coisa. Era o Verbo, era a palavra. E a palavra encarnou, ponto. João já começa assim. Mas observem por que a palavra encarnou. Em Marcos, capítulo 15, versículo 38. Vamos ver rapidamente nos 3 evangelistas. Comecemos com Marcos. Por que o Verbo encarnou? Então o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a
abaixo. Jesus encarnou para acabar com a separação entre o divino e o humano. Agora é tudo divino. Agora somos todos filhos de Deus. Com a consumação, e lá no capítulo 30, em versículo 38, percebam isso. Marcos é o menor evangelho que nós temos em matéria de tamanho. Lá já está na crucificação. Depois que Cristo fala, está consumado. Quando ele fala está consumado, rapidamente o véu do templo se rompe. O que é o véu do templo? A diferença entre nós e Deus se rompe. Agora não há mais diferença entre sagrado e profano. Se eu estou com Deus, tudo é sagrado. Tudo pertence a ti. Se eu estou com Deus, eu contemplo o homem natural. O véu foi rasgado de cima a baixo. Não tenho mais separação entre ti. Pisei na cabeça da serpente. O véu foi rasgado. O mesmo evangelista, Lucas 23:45, vai tocar no assunto do véu. 23:45. E rasgou-se ao meio o véu do santuário. Estava lá, eu estava olhando o homem natural, e eu estava olhando o homem natural sem o véu. Mas isso só foi possível porque o Verbo se encarnou e cumpriu a sua missão. O ponto alto é a cruz. É a entrega. É a entrega que fez de Jesus, de tão humano, o mais divino de nós. Fez de Jesus, de tão humano, o mais autorizado para nos colocar de frente ao Pai. Fez de Jesus, de tão humano, um real advogado nosso frente ao Pai. Não cobra nem honorários. Não cobra honorários. Ele já pagou. Ele já pagou. O mesmo, Mateus 27:51. 27:51 vai repetir. Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Vocês estão percebendo? Não é de baixo para cima, é do alto. Deus fez essa opção. Eu fiz a opção de acabar com a separação. Eu entreguei e enalteci a condição humana. Sumiu o véu. Entendi. Então, quando eu contemplo o homem natural, eu contemplo a palavra. Sim. E por que nós esquecemos a palavra? Por que nós viramos de costa e esquecemos a palavra? Por 3 satisfações. As principais causas modernas do esquecimento da palavra, que pode nos atingir, por isso vou fazer menção a ela, e às vezes nos atinge. A principal causa é o abandono de si mesmo. Nós nos abandonamos. Somos péssimos capatazes de nós mesmos. Somos péssimos gerentes das nossas emoções. Somos empresários falidos. Antes de começarmos o empreendimento, porque nós achamos que é possível deixar de contemplar a palavra e seguir vivendo a nossa vida contente, felizes, como um Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho não era uma pessoa triste, cantarolava até na floresta e até zombava do seu
possível futuro, dizendo: quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau, e andando. Temos que ter medo do lobo mau. Sim, o lobo mau está aí. Eu não posso andar cantarolando. Eu não posso abandonar a mim mesmo. E esse abandono de si, e o medo não significa que o lobo mau é forte. O medo significa que nós temos que parar para pensar em nós, porque o lobo já está pensando em nós. O lobo, quando estava ali com a carinha da vovó, estava pensando na Chapeuzinho todo o tempo. E olha a ingenuidade da Chapeuzinho Vermelho, de achar que o lobo iria fazer uma tocaia na floresta, que era o ambiente dele, em alguma curva da estrada, ia ficar numa moita. A tocaia estava dentro da casa da Chapeuzinho Vermelho. A tocaia estava vestida de vovó. A tocaia estava deitada na cama, como uma senhora respeitável, acima de qualquer suspeita. E o Chapeuzinho Vermelho não conseguiu enxergar. Fez perguntas ainda. Vovó, por que você está com os olhos tão grandes? É para te ver melhor. Vovó, e esses ouvidos tão grandes? É para te escutar melhor. Mas vovó, esses dentes, dente do siso, quer ver melhor, tá lá no fundo. Não. Essas são as perguntas perigosas. Não se pergunta isso. Por quê? Porque a tocaia está ali no momento que a gente menos espera. Menos espera. Primeira causa é a satisfação do ego, é a primeira tocaia. Esse é o primeiro véu que o mundo coloca em nós. O mundo coloca esses véus, nós estamos sem ele. Por isso que o reino do céu é das criancinhas. Isso, uma criancinha. Mas nós vamos colocando véu na criancinha, né? Primeiro véu na criancinha é a satisfação do ego. É o nosso véu. A gente tem um problema seríssimo. Este véu é perigosíssimo. Porque a satisfação do ego, ela luta contra a necessidade de renúncia. Quem quer satisfazer o ego, não renuncia. Já viu uma pessoa que o médico proibiu de fumar, estava com câncer, cortando toda a perna, estava só com o toquinho da perna. O que ela pediu para a enfermeira? Me dá uma bituquinha de cigarro. Veja, ela não renuncia. Não é Deus que está matando ela, não. Ela não renuncia. Eu sou fumante, não vou parar de fumar. Minha natureza é fumar. Não vou parar de fumar. Aí, como ela não renuncia, ela não consegue arrancar o primeiro véu. É mais difícil, esse véu é o mais difícil, porque esse véu, ele parece que vem colado, não no nosso corpo, mas na nossa alma. E aí Jesus diz em Mateus 16, 24, olha, se você não renunciar a si mesmo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome sua cruz. Se você não negar, você não tira o primeiro véu. E o que é negar hoje na modernidade? Negar hoje na modernidade é arrumar um tempo durante o nosso dia, durante a ação, para contemplar. Qualquer momento, seja no trabalho, 5 minutos antes de começar, contemple. Seja quando vai no banheiro, está apertada, vá no banheiro. Mas no banheiro está tão tranquilo. Em vez de você fazer logo suas necessidades e sair do banheiro para voltar para a atividade, fique mais 5 minutinhos. Não fazendo make-up, que é a recomposição, mas contemplando. Vão até achar que você está louco. Está lá no ônibus, no chacoalha e vai, mas não vai. O trânsito está ruim. Não faça como os outros.
estão lá reclamando, xingando. Feche o olho e contemple. Deus vai te levar para um trânsito melhor. Você começou a contemplar. Começou a falar: eu não sou isso. Eu não sou o meu dia a dia. Eu não sou o meu ego. O patrão falou mal de você, tem uma briga, é hora de reagir. Todo mundo falou: você não tem sangue de barata? Parte para cima. Antes de agir, contemple. Ah, não, tem que contemplar. Quer contemplar o quê? Está ali a ação. Não, estou indo para cá. Estou renunciando. Estou renunciando a mim. Eu faria isso. Se eu fosse você, partia para cima, hein? Mulher boa é mulher que apanha, tem que partir para cima. Falei: que isso? Ou vice-versa. Mulher fala: homem bom é aquele que apanha, porque ele vai saber que está apanhando. Sempre fez alguma coisa errada, vai saber. Então tem que apanhar. Mas pera um pouquinho, um casal desse tipo não está contemplando. Não consegue contemplar. Observem. Importante, a satisfação do ego. Eu preciso todo dia, dica prática, se contraria um pouco. Não precisa ser masoquista. Se contraria um pouco. Faça aquilo que você não está acostumado. Hoje eu não falo mal de ninguém. O que é isso? É da minha natureza. Eu vejo e comento. Mas hoje não vou comentar. Enquanto você não está comentando, você está contemplando. Aquele tempo que era para fofoca, foi para contemplação. E você fez um milagre. Multiplicou o seu tempo durante o dia. Aí você acaba o seu dia em puro estado de contemplação. E você fala: gente, ainda tem tempo. Ainda tem tempo? Então eu vou orar antes de dormir. E aí você levanta por um milagre. 10 minutos mais cedo. Gente, eu dormi tão bem. Eu tenho 10 minutos antes de começar a me aprontar. Não precisa nem do soneca. Vou aproveitar esse tempo para contemplar. E vai contemplando. Aí o seu dia começa programado. Já não sai passando batom, não dá. Colocando terno, tomando café. Como é que começa o dia assim? Não tem condição. Vejam, satisfação do ego. Contrarie. E aí vocês podiam perguntar: mas como eu vou renunciar a mim mesmo? O pastor disse isso no último domingo. É verdade. Nós que nascemos do sangue e da carne, como vamos renunciar a nós mesmos? Jesus responde: é preciso nascer de novo. Esse é o milagre da encarnação. É preciso nascer de novo. João 3:3. É preciso nascer de novo. Se não nascer de novo, se eu não tiver na hora de estiver contemplando, se eu não tiver essa necessidade, não adianta nada eu ficar no banheiro contemplando, não adianta nada eu não ir brigar. Eu preciso que em cada contemplação eu nasça de novo. Cada contemplação haja uma refusão, porque quando eu contemplo, o véu se abre. Sai o eu e entra o próprio Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o rosto natural. Se não nascer de novo, você vai ficar na frente do espelho e vai ver a mesma cara. E vai começar a pensar em fazer um botox, ir para o cirurgião plástico, vão melhorar isso, vão melhorar aquilo. E isso não vai tirar o véu. Não vai tirar o véu. O que retira o véu é essa capacidade de nascer de novo. A mulher que tem essa capacidade restaura o casamento. Não precisa ir para o Dr. Fritz. A mulher que tem essa capacidade restaura a paz no lar. O homem que tem essa capacidade restaura o seu casamento, restaura a sua saúde. Mas é fácil? Não. Mas se contemplar fica mais fácil. Contemplar. Uma dica segura. Dica segura. Contemplar. Segunda situação que nos perturba. Primeira, satisfação do ego. Segunda,
satisfação do mundo são os verdadeiros conformados. Essas pessoas são perigosíssimas. Como é que estão as coisas? Tudo bom, tudo bom. O mundo é uma maravilha. Feito para mim sob medida. Eu adoro esse mundo. Esse é o meu mundo. Eu quero isso. Mas você não está enxergando nada? Não, estou com véu na cara. Pô. Se eu estou com véu na cara, eu não estou enxergando. É um segundo véu, que é o véu da naturalização do mundo. É para aquele cara que você pergunta, aí as coisas, a vida é assim mesmo. Deus quis assim, eu não posso mudar. Afinal de contas, eu não sou o patrão. Muitos cristãos são assim. É da vontade de Deus. Fique tranquila. Se acomode. É da vontade de Deus. Não. Não. Nós não podemos ter o mundo como amigo. O mundo não é amigo. Tiago 4:4. O mundo não é amigo. Amigo é o rosto do homem natural. O mundo não é amigo. Infiéis, não sabeis que a amizade, algumas traduções chamam de adúlteros, adúlteras e adúlteros, chamam de corrompidos, porque a pessoa está ali, ó, tudo bom, tudo tranquilo, o mundo, estou adorando isso. Isso geralmente as pessoas que estão bem, bem de saúde, bem no emprego, acha que o mundo está sob medida, um sapato escarpã, encaixadinho para ele. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, é inimizade com o homem natural, é inimizade com vocês mesmos. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Isso não significa que temos que negar o mundo, mas nós temos que mudar o mundo. Cristianismo é religião de mudança. Não nos conformemos com o tempo presente, mas o mudai pela força do vosso espírito. Mude o mundo. Uma pessoa que contempla, não contempla só para ver o seu rosto, mas ele começa a ver no rosto do outro o rosto natural. Ele começa como um Superman, com olhar além do normal, a ver além do véu que ainda persegue e está com o outro. E quando ele vê isso, ele consegue, mesmo com todas as diferenças, amar o outro. Não é possível amar o próximo se você não consegue ver além dos véus que tapam o olho desse próximo. O próximo é insuportável às vezes, mas esse próximo, ele está com véus. Se você olhar além do véu dele, você conseguirá abraçá-lo. Você conseguirá dilatar o próprio amor. Mas para isso, necessitamos não ver no mundo como amigo. O mundo é meu parceiro. Eu e ele fizemos uma parceria que é uma maravilha. A parceria vai começar a fazer água, e aí só quando faz água é que a gente vai lá tentar tirar o véu. Não espera fazer água. Por quê? Vai fazer água. Nós não somos desse mundo. Nós não nascemos para esse mundo. Mas esse mundo, ele pode e deve ser a nossa imagem natural. Mas as coisas que se apresentam hoje são muito mais perigosas do que na época de Jesus. Hoje eles não nos matam, mas nos convencem que o mundo é bom. E muita gente acredita. Muita gente faz morada. Hoje eles não nos matam, não nos pegam na floresta, mas eles estão dentro da nossa casa, estão vestidos de vovozinha, estão com pequenas opiniões que vão nos enfraquecendo. Hoje é muito mais perigoso que ontem, porque hoje nós somos convocados a andar por aí sem véu, a andar por aí como condição de mudança daquilo que se diz eterno. Todo mundo fala, esse mundo aqui é eterno.
Essas coisas não mudam. Se você está aqui, é porque alguma mudança já está ocorrendo. Se vocês estão sentados aqui, alguma mudança já está ocorrendo em casa, já está ocorrendo no trabalho, já está ocorrendo nas ruas de Itaúna. Alguma coisa já está acontecendo. Eu posso não estar vendo, posso não estar escutando, mas alguma coisa está acontecendo. Porque ninguém sai daqui a mesma pessoa. Ninguém vai sair daqui com véu, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. O véu foi rasgado. O véu que tapava o olho do irmão e da irmã. O véu que dizia, você é bom, fica aí. O véu que dizia, o mundo é bom, deixa para lá. Está sendo rasgado. Esse véu está sendo rasgado. Esse véu te separava da palavra de Deus. Algumas coisas nos separam da palavra de Deus. Quem será contra nós se eu estiver com a palavra de Deus? Esses dois véus, tapeçaria de péssima qualidade. Tapeçaria de péssima qualidade. Vai cair. Vai cair hoje. Vai cair hoje. Vai cair hoje. Hoje não tem doença que se instala. Hoje não tem emprego que não seja restaurado. Porque quem contempla é sim a pessoa mais necessária na sociedade. Terceira e última é a satisfação com a ciência. Essa é a mais perigosa. Essa é da nossa época. Aqui muita gente, não, o médico falou isso, está falado. Cadê o doutor, pô? Falou que eu vou morrer amanhã, não tem mais jeito. Eu vou me entregar. Vou para aqui para a igreja, encontrar com o pastor, começar a chorar. Olha o que Deus fez comigo. Mas quem te falou isso? Foi o doutor que falou isso para mim. Mas que é isso? Mas ele é um cientista, pastor. Ele falou que eu vou morrer amanhã. Você está com o véu da ciência. O cientista é uma pessoa como nós. Uma pessoa como nós. Que às vezes acha que a ciência substitui a fé. O cientista é uma pessoa tomada de dúvidas. Mas como a propaganda é muito boa, e tem uma boa propaganda, tudo é questão de propaganda. Tudo é questão de estampa. Faz você acreditar que ele tem a resposta que o cristianismo já detém há tanto tempo. E aí você começa a abandonar a sua fé para acreditar numa série de ciências. Seja a ciência da nutrição. Preciso comer isso aqui, porque comendo isso, aí só se dedica a isso. 24 horas de academia. Me falam que a academia é 24 horas. Esqueceu de contemplar. Em seguida, a ciência. Não, ciência do direito. Só estuda direito. Direito é importante. Preciso saber das leis. Aí você vai dar opinião, escuta alguém do direito. É isso a sociedade. Não. A sociedade é o homem natural. A ciência médica e tecnológica é o que tem de mais perigoso. Nos vendem uma felicidade que não está no homem natural. Nos vende uma felicidade que nos coloca um véu. E nos faz perder a visão da contemplação do homem natural. Porque nós esquecemos já quem nós éramos. Precisamos tomar cuidado com essas três situações: satisfação do ego, satisfação com o mundo e satisfação com as ciências. A satisfação com as ciências, ela é tão perigosa que em Eclesiástico 1, 17 e 18, ele vai dizer: conhecimento é bom? Sim, conhecimento é bom. Conhecimento é bom, mas o conhecimento também é vaidade. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. E o 18. Pois, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Uma sabedoria que não contempla o rosto natural, vai se perder em si mesmo com uma loucura. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto.
um conhecimento que se esvai em si mesmo, um conhecimento que não afirma que o ser humano é divino. O médico não pode falar para o paciente: você vai morrer amanhã, porque quem define quando iremos morrer não é o médico, mas é o Senhor, nosso Deus. É o Senhor que opera milagres ontem, hoje e sempre. O médico no máximo pode dizer, no máximo, se for um cristão: olha, você tem que se cuidar. Mas como é que é a minha situação? Olha, sua situação, ela é igual à minha. Sua situação é igual à minha. Sua situação é idêntica à minha. Mas o senhor não está doente? Nem o senhor. Porque a doença não existe. A doença, ela só existe para aquele que está com o véu no rosto. A doença, ela é um conceito científico. O cristão não adoece, porque ele está mesmo naquela situação da cama, contemplando a palavra. E tudo o que acontece em volta, Deus é tão bondoso que permite uma experiência única. Permite uma experiência única. Então o médico não pode afirmar: de amanhã você não passa. Porque às vezes, para a glória do Senhor, ele passa e passa longe. Às vezes, para a glória do Senhor, ele passa como um foguete. E aí vão falar: não, mas foi um diagnóstico errado, não se sabe quem é. A ciência, ela tem que dar conforto para a dor. Dor é uma coisa, sofrimento a ciência não tem capacidade de tirar. Dor é do corpo, sofrimento é falta de fé. Dor é corpo, dói, se eu pisar num prego aqui vai doer. Mas eu não posso, porque pisei no prego, falar: Deus não existe, agora tudo foi uma besteira. Vocês estão percebendo? Sofrimento é da alma. E uma alma que contempla a palavra não pode sofrer. A ciência médica não tem antidepressivo para a alma. Não tem ansiolítico para a alma. Só ataca o cérebro e o corpo. Percebam que o cristão, ele vai se livrar desses remédios quando ele conseguir tirar o véu da ciência. Quando ele descobrir que ele consegue, através da contemplação do homem natural, é um trabalho exigente, se livrar. E o médico gradativamente vai começar a baixar os remédios. Não vai nem entender por quê. E falou: você vai ficar dependente disso aqui a vida toda, hein? Você vai ter que tomar isso, é uma descompensação química na sua cabeça, está condenado. Um diagnóstico desse é pura temeridade. Quem pode condenar? Aquele que contempla a palavra. Quem pode condenar? Não estou descrendo da ciência, ela cuida da dor. E nós sentimos menos dor com a ciência. Se eu puder tomar uma anestesia para tirar um dente, vou tomar. Mas não é porque eu estou tomando anestesia, eu vou parar de contemplar. Eu vou achar que está tudo seguro. Eu vou achar que eu não preciso mais, porque agora já estou com conhecimento muito alto e não preciso mais contemplar. Esse é o véu da ciência. É aquele cara que fala: eu tenho as respostas. Eu achava que as respostas estavam com Jesus. E ele disponibilizou para a gente isso. Não, quem é esse tal de Jesus? Ele intercedeu por nós. Esse tal de Jesus nos fez o que somos hoje. Nos fez o que somos hoje. Nos constituiu por inteiro. Nos transformou. Porque nós estávamos quebrados. Nós éramos pela metade. E nós nos apresentamos a Jesus quebrados. Ninguém chega em Jesus inteiro. Besteira. Desistam da satisfação do ego. Desistam da conformidade com o mundo. Desistam que a ciência vai arrumar tudo. Contemplem a palavra.
Ninguém chega inteiro perante Deus. E Deus nem exige isso, porque os inteiros não precisam. Eu não vim aqui para os inteiros, eu vim aqui para os quebrantados. Eu vim aqui para vocês, para mim. Eu vim aqui, eu encarnei, não para quem acha que é inteiro, porque quem acha que é inteiro está com tanto véu, e às vezes nem é o véu, já está com o casaco inteiro, está tão fechado nele, que para tirar aquilo ali, só Jesus, só um encontro radical com Jesus, e esse encontro é pura contemplação. Como escapar do fantasma do esquecimento? Sim, tem que ouvir a palavra com perseverança. O fantasma está aí, o fantasma começa com nós, depois passa para o mundo, e depois passa para aquilo que o mundo faz com que nós acreditemos, que é a ciência. Nós nascemos, vivemos no mundo e acreditamos que o mundo é autossuficiente. A junção de ego, mundo e ciência nos fecha para a palavra. Nós não precisamos jogar fora tudo, mas precisamos nos afastar disso para contemplar o que nós somos. Senão corremos o risco de ficar com o que nós éramos. Cuidado! Se nós não contemplarmos o que nós somos, vamos nos abraçar e depois lamentar com aquilo que nós éramos. E nós éramos tão quebrados, falidos. Jesus se resolveu pelos falidos. Jesus não queria ninguém que estava, ou se achava que estava no alto. Observem, Jesus, quando ressuscita, não aparece para Caifás, um fantasma. Não aparece para Pôncio Pilato, meu Deus do céu, eu mandei te matar, agora você está aqui. Não aparece para nenhuma autoridade romana, porque eles não precisavam dessa aparição. Mas aparecem para aquele que acreditava na palavra. Nós aqui não somos Caifás, nós aqui não somos Pilatos, nós somos um dos 12 apóstolos. Nós contamos como apóstolos. Nós somos um dos escolhidos. Mas o Richard, eu achei que eram só 12. Não, é cada um que acredita. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Habitarei com eles. E não só isso, porque Jesus não é uma visita deselegante, ele fica para o jantar. Observe, ele não fica para o almoço, porque no almoço ainda é de dia, e os perigos são menores. Mas à noite, aonde a luz diminui, aonde a segurança da casa não é perfeita, Jesus vem e ceia conosco. E à noite, na pior noite da nossa vida, onde nós não enxergamos mais nada, porque os véus parecem intransponíveis, e a vida já sem sentido, Jesus vem e rasga o véu, e você vê a luz perfeita, e de quebrado, você fica consertado, de quebrado, você fica renovado. Jesus, ele consegue operar em nós, em todo o tempo, essa retirada do véu. Basta que a gente perca o espírito de Caifás. Quem é você? O que horrorizou Caifás foi Jesus ter afirmado: eu sou o Filho do Homem. Eu sou. Isso horrorizou. Como Deus pode estar aqui? Caifás estava com o véu da ciência judaica e não conseguiu contemplar, não conseguiu se prostrar, não conseguiu beijar os seus pés. Esse é Caifás. Mas uma prostituta,
de nome Madalena, sem os conhecimentos de um grande doutor do Sinédrio, podia ser um juiz, podia ser um delegado, um grande pastor. Não, sem qualquer conhecimento, totalmente desapegada de si mesmo, porque uma prostituta não tinha orgulho próprio. O mundo a rejeitava, a ciência não queria nada com ela. Ela, de repente, tem um encontro com Jesus, e diferentemente de Caifás, esse encontro a impacta tanto. E ela humildemente pergunta a Jesus: Senhor, e agora? Jesus responde com a delicadeza do Verbo encarnado: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ela levanta: se foram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ela teve um encontro com o homem natural, viu o rosto, e ela levantou para ir embora. Estava indo embora já, mas eu estou vendo a cena, não está escrito, mas eu aposto. Ela ficou olhando para trás. Ela não queria perder o contato. Não posso perder esse contato, porque se eu perder a visada de Jesus, eu vou voltar no que eu era antes, e o que eu era antes eu não gosto. Eu não quero mais ser quebrada. Isso a inquietou aquela mulher a noite toda. E Jesus foi convidado para um grande jantar. De repente, essa mulher, sem convite, sem habilitação, sem credenciais, entra no jantar e começa a chorar copiosamente aos pés de Jesus, e limpava os pés de Jesus com seus cabelos e perfumes especiais para o momento. A partir daquele momento, esta mulher nunca mais perdeu de vista Jesus. A partir daquele momento, esta mulher nunca mais colocou qualquer véu. A partir daquele momento, esta mulher quebrantada encontrou o amor que nos une, o amor que nos faz cada dia nos aproximar mais do Senhor Deus que já está aqui. Convido ao pessoal do coral, da banda, não sei se eles vão conseguir tocar de improviso, sempre tem um improviso, né? Sempre tem um improviso. Convido para lembrarmos que uma coisa importante no ouvinte da palavra é que Jesus, Ele te espera do jeito que você está. Não espere ser consertado por si mesmo. Não espere que você possa conseguir por si mesmo tirar os véus. Não. Contemple a palavra. Esses véus vão ser retirados. Tenha fé. Jesus vai lhe receber como recebeu Maria Madalena. Receberia Caifás também. Receberia Judas, se ele não tivesse tão fechado nele mesmo para se matar. Se ele esperasse mais um pouquinho, 3 dias, Judas contaria outra história. Quantos aqui não estão querendo esperar? Espere. Para Judas eram só 3 dias. Só 3 dias. Para aquele que contempla, o tempo passa rápido. Na primeira contemplação, o socorro é imediato.
Os véus são rasgados imediatamente. A palavra se faz carne imediatamente em nós. E fica conosco. É só dizer ao Senhor o que você tem para oferecer. E a única coisa que nós temos para oferecer ao Senhor, e Ele quer, é um quebrantado coração. Sim, Ele quer esse coração que está aí. Ele quer você, irmã e irmão. Você até podia querer ter muito mais, mas não se preocupe. A viúva deu tudo que tinha no gasofilácio. E ela estava com o coração quebrantado. Eu até sei que vocês queriam dar muito mais a Ele, mas ofereçam isso ao Senhor. Fechem os olhos e ofereçam ao Senhor a sua situação agora. Coloque isso perante o Senhor. Coloque perante o Senhor a sua situação e os véus vão cair. O véu do egoísmo, o véu do mundo, o véu da ciência. É um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Ofereça ao Senhor o vosso quebrantado coração. Tudo E Ele vai que reconstruir eu tenho a te ofertar. Ele vai restaurar. Restaura, Senhor. É um Transforma, Senhor. quebrantado coração. Cura, Senhor. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho Retira, é Senhor, um quebrantado os véus que me impedem de ver a Ti. coração. Retira, Senhor. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Clamem, quebrantado coração, traz o céu pra nós. O quebrantado coração move o coração de Deus. O quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Deus se movimenta ao favor de um quebrantado coração. Nosso Deus é Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus do impossível. Que o vosso povo tenha uma semana abençoada.